Boa noite, meus amigos. Começando mais um Os Árbitros. Hoje teremos dois árbitros da cidade do Rio de Janeiro, que pertence ao quadro da Federação Carioca de Futebol. No caso, a árbitra Márcia Alves, árbitra assistente. E daqui a pouco estará junto com a gente também o Luiz Augusto, o Guto, que vai chegar daqui a pouquinho na nossa live aqui nesse momento. Então, vamos dar o nosso boa noite à Márcia. Então, Márcia, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live aí. Vamos fazer um debate bem bacana sobre arbitragem, sobre educação física, alimentação. Vamos falar sobre tudo que envolve esse núcleo aí do futebol e da arbitragem de futebol. Tá certo. Então, começando agora, futebol está voltando à normalidade, seguindo algumas precauções, mas a minha pergunta é o seguinte: para ser árbitro de futebol, no último programa não tive como te perguntar, como que é a alimentação para chegar a ser árbitro de futebol? Há desgaste? Há gasto com horas de preparação física? Porque hoje na arbitragem tem o teste físico. Queria saber de você como que é a sua alimentação e a preparação física, quantas vezes por semana, se é necessário ou não. Rafael, para trabalhar como árbitro hoje é exigido sim ter um físico, né? O futebol está muito rápido. Nós precisamos estar sempre aptos a fazer um bom jogo. Se você não tiver um bom condicionamento físico, você não chega na jogada, você não consegue ficar ajustado, você perde a linha, no meu caso como assistente, então fica muito mais difícil você tomar decisões. Então você tem que estar sempre com o físico sobrando, né? A alimentação ela é fundamental, você tem que se alimentar de forma adequada. Eu não faço dieta, eu fiz uns anos atrás reeducação alimentar, então eu não tomo refrigerante, evito ao máximo frituras, não passo fome, eu como de acordo com o meu treino, né, o que vai me dar energia para fazer um treino mais intenso. Quando o treino é mais leve, eu dou uma diminuída no carboidrato, então a gente vai manejando dessa forma aí. Você falou um negócio do refrigerante. Eu cheguei a ter um problema com refrigerante, minha cabeça estava latejando. E depois que eu parei de tomar esse refrigerante, eu senti que deu um alívio, né? No caso, até para jogar o futebol, que eu jogo com meus amigos segunda e quinta aqui. Estou até mais gás nessa questão. O refrigerante é prejudicial na atividade física? O problema do refrigerante, de sucos em caixinha, é a quantidade de açúcar que vai, né? É muito açúcar, muito acima do que o teu corpo deve, do que o teu consumo deve ser diário. Então, automaticamente a gordura, o açúcar do refrigerante, do suco de caixinha, ele vai acabar virando gordura no teu corpo, né? Porque você não vai gastar todas aquelas calorias que você vai ter ali. Tá e certo. Acaba sendo um gol contra. Eu entendo. Gente, vamos para um pequeno intervalo, porque o Luiz Augusto Guto vai entrar na nossa live, a Márcia vai continuar com a gente na live aí. Então vamos para um comercial agora e já estaremos de volta daqui a pouquinho. 1 minuto, por gentileza.
Nós somos resistência. Esse vídeo, para mim, mostra que eu estou no caminho certo. Que nós temos que ser resistência, sim. Nós temos, sim, que lutar, que garantir um espaço maior para nós na sociedade. Hoje, se não me engano, nós somos a maioria na sociedade. Existem mais mulheres que homens. Então, por que não ser resistência? Por que não lutar por uma coisa que a gente acredita? Nós somos resistência. Esse vídeo, para mim, mostra que eu estou no caminho certo. Que nós temos que ser resistência, sim. Nós temos, sim, que lutar, que garantir um espaço maior para nós na sociedade. Hoje, se não me engano, nós somos a maioria na sociedade. Existem mais mulheres que homens. Então, por que não ser resistência? Por que não lutar por uma coisa que a gente acredita?
Voltamos na nossa live, meus amigos, e tivemos um problema técnico, né, no Facebook. Hoje eu peço desculpa a todos no Facebook. Hoje estamos com esse problema. Em breve eu vou solucionar esse problema, mas ainda estamos com esse problema no Facebook. Então, continuando os Artos com a Márcia Alves, o Luiz Augusto ainda não entrou na nossa live, ainda já entrou em contato, está com problema, mas vai entrar também. A gente estava falando, né, da questão da alimentação. Márcia, eu queria te perguntar o seguinte: quantas vezes por semana é necessário, né, os demais árbitros que trabalham junto com você, preparação física? É 2 vezes por semana, é o suficiente? 3 vezes por semana ou não? Depende de cada pessoa, no caso, para ter uma preparação adequada para a arbitragem? Quando a gente fala sobre preparação física, o princípio da individualidade, né? Cada um realmente tem uma forma, né, de se trabalhar. Então, tem pessoas que 2 vezes na semana já conseguem, né, fazer um bom treino. Só que eu sempre defendo a tese de que as mulheres elas precisam treinar um pouco mais, principalmente na parte de resistência física. Né? O homem vai lá, faz um treino de intensidade, talvez ele já esteja mais apto para estar fazendo o teste físico. Só que o foco principal, na minha opinião, não é o teste físico. Quando você treina na arbitragem, você tem que treinar para o jogo. Né? Um jogo dura 90 minutos, então a gente não pode deixar de lado a parte física de resistência, né? Que é a base de toda a preparação, na minha opinião. Tá certo. Continuando, por exemplo, igual você falou que a mulher tem que treinar mais. Mas tivemos uma live aqui, a questão da mulher com o homem. A mulher parece, até tem que ter 13% de gordura e o homem pode perder 8%. Uns dados aí. A gente teve uma live aqui com a Caroline, a gente falou sobre essa questão que pode atrapalhar a mulher na questão se ela querer engravidar, se ela for muito desgastada na parte física. Como que você vê essa questão da mulher ter que fazer o teste físico masculino para estar apta no futebol, no profissional, no masculino? E, assim, eu entendo o seguinte, porque a mulher e o homem é diferente. Como que você vê essa questão? A mulher ter que fazer o teste masculino? Na verdade, o corpo feminino, né, falando de anatomia humana, o corpo feminino ele é preparado para gerar um feto. Então, ele tem que ter uma porcentagem a mais de gordura do que o homem. Então, a mulher, o ideal hoje é você estar com 15%. Né? Se eu não me engano, o percentual de gordura da CBF hoje é 17% a 19%, se eu não me engano. Né? Eles estão medindo isso também. E o masculino normalmente chega a 10, 12%, né? Porque o homem ele tem mais músculos do que a mulher, né? Ele tem em torno de 40 músculos a mais. Então, ele vai ter mais força, vai ter mais facilidade. Se você treinar um homem e uma mulher da mesma forma, exatamente, o homem sempre vai ser mais rápido, vai ser mais forte. Né? A gente pode ganhar de um homem numa corrida de velocidade se o homem for menos treinado que a gente. Isso é parte do corpo humano, não tem como fugir. A mulher sempre vai ser mais fraca. Então, levando em consideração o corpo feminino ser mais frágil, ter menos músculos, a mulher automaticamente precisa treinar mais do que o homem para estar no mesmo nível físico. Então, é por isso que eu sempre defendo que a mulher ela deve, para o teste físico, para os jogos, trabalhar muito a parte de resistência física. Tá certo. Continuando. Igual hoje a gente está falando da arbitragem feminina, da arbitragem, né? Voltou o futebol nesse momento, com as suas devidas seguranças, é claro. Nós tivemos um fato assim lamentável da arbitragem, um jogo aí no Rio de Janeiro. E eu queria, assim, se puder falar, é claro, a árbitra assistência Neuza Bach, posso até falando errado, ela sofreu um preconceito de um comentarista de uma rádio, falando, tá de brincadeira, pô, vai lavar roupa, coisa desse tipo. Como que vocês, mulheres, no caso você está no programa hoje, como que foi a repercussão desse desrespeito com a mulher
no seu ambiente de trabalho? Como que foi entre vocês, mulheres, por gentileza? Bom, Rafael, primeiramente, para que a nossa roupa esteja limpa e cheirosa, alguém vai ter que lavar, não é? Seja sua mãe, seja minha, seja eu, seja você mesmo, enfim. Eu acho que não é nenhum demérito você ter saúde e capacidade de lavar uma roupa. Mas o que pega mesmo nesse tipo de comentário é porque a gente sabe a verdadeira intenção, né? Por trás do comentário. É que a mulher não tem capacidade de estar ali. Mas, graças a Deus, a nossa arbitragem feminina no Brasil e no mundo vem respondendo, sempre fazendo grandes trabalhos, exercendo de forma excelente a arbitragem dentro de campo. Então, eu sei que ele pediu desculpa, tudo, mas no fundo a gente sabe qual é a intenção, não é porque a mulher lava roupa, não é demérito lavar roupa, eu lavo, não tem problema, eu cozinho, e aliás eu cozinho super bem, não tem problema, e ainda me sobra tempo para treinar e fazer o que eu gosto. Tá certo. O pessoal aí acompanhando, continuando o programa, mandar uma boa noite ao pessoal do Facebook, a Vanilda Bom Tempo, o Alisson Souza, presidente do Corinthians aqui de Pará de Minas, Geraldo Magela Almeida, meu pai, acompanhando a live. Boa noite, desejando aqui. O pessoal do Facebook está nos acompanhando. Vale registrar, meus amigos. Hoje nós estamos com um pequeno problema. Vamos agora estabelecer o sinal. Acabou de entrar o árbitro agora nesse momento. Vamos reorganizar aqui nesse momento aqui. Então, vamos só para um comercial rapidinho e já estamos voltando aqui agora com o Luiz Augusto Guto. Acabou de entrar na nossa live, mas o programa precisa estar lá, colocar ele em posição para falar aqui na nossa transmissão. Nós somos resistência. Esse vídeo, para mim, mostra que eu estou no canal. Meus amigos, voltamos agora na nossa transmissão aqui. Agora dá uma boa noite ao Luiz Augusto Guto, né, amigo nosso aí que está hoje aí com a gente aí na nossa live. Então, Guto, boa noite, meu amigo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Márcia. Boa noite aos telespectadores. Cara, eu queria pedir desculpa aí pelo
incidente de entrar no meio. Mas vamos que vamos. É um prazer imenso estar aí com você novamente. E estou preparado, só mandar. Tá certo, isso aí é o Luiz Augusto Guto. Vamos aí dividir na tela aí, nós três aí na nossa tela aí. A Márcia está à esquerda, né? O Guto à direita do Guto. Então já vamos agora voltar, né? Nessa questão aí na nossa tela. Esse pessoal que está acompanhando. Até pedir, tá saindo um áudio, agora não está saindo mais. Peço desculpas aí. E dando boa noite ao pessoal aí, já está entrando no YouTube aqui. O pessoal do YouTube está me perguntando por que não está funcionando. Tivemos um problema técnico no YouTube hoje. A gente está tentando transmitir no YouTube e ele não está entrando. Então, eu quero só pedir desculpa ao pessoal aqui no YouTube. Não estou conseguindo transmitir no YouTube hoje por questão assim, do aplicativo mesmo. Hoje somente no Facebook. Né, da RS News Saraiva, no Instagram está passando também no aplicativo da RS News Web TV. Peço desculpa a todos nessa questão. Guto, pergunta é o seguinte, voltando ao futebol nesse momento, com as suas devidas precauções, a Márcia falou sobre a questão física da arbitragem e eu queria saber, os dois são profissionais da educação física, mexem nessa área, e como ser árbitro de futebol e se a preparação física é importante, Guto? Queria saber. Então, cara, para você ser árbitro de futebol, você tem que ter uma preparação física bem boa, né? Digamos que excelente, né? Porque o teste físico é bem puxado e a gente precisa disso, né? Precisa ter um treino completo, tanto de musculação quanto de aeróbico, né? Para conseguir êxito tanto nos jogos quanto nos testes físicos, né? Que são muito puxados. Continuando, hoje voltou a arbitragem, né? Já voltou, você trabalhou alguns jogos e a arbitragem é o seguinte, os jogos são puxados. Como que está a volta do futebol aí no Rio de Janeiro? Está tendo torcida ou não? Ou está seguindo os devidos protocolos? Queria saber. Então, Rafa, a gente já está com jogos, né? Desde início de setembro, né? Dia 7 iniciou o Campeonato Carioca Sub-20, após o término do profissional. E o mesmo protocolo que está sendo usado no profissional está sendo usado no Sub-20, né? Então, sem torcida, o mínimo de pessoas na equipe dos times, o mínimo de pessoas tipo fotógrafo, TV, tudo com ambiente reduzido, né? E nós, árbitros, estamos fazendo teste a cada rodada, né? Entendi. Bem, agora para a Márcia estava falando da questão, né, da mulher na questão física e ela respondeu, né, na questão da mulher, como que foi visto. E então, assim, continuando, né, a arbitragem. Márcia, hoje eu queria te perguntar o seguinte, quantas mulheres tem no Rio de Janeiro que trabalham na arbitragem? Porque, assim, em Minas Gerais já foi constatado 10% do quadro de árbitros que são mulheres. Aí no Rio de Janeiro, quantos árbitros mais ou menos é o quadro de árbitros aí no Rio de Janeiro que você tem conhecimento? Eu não sei te precisar quantas, mas acredito que sejam mais de 20. Tá? Em porcentagem eu também não sei, que no Rio tem bastante árbitro, é uma federação muito grande. Por conta da pandemia, ainda não tive contato com todos os árbitros, né? O Rio de Janeiro é um estado muito grande, então o pessoal fica mais espalhado. Há duas semanas atrás eu trabalhei com uma menina, a Luciana, ela é central, apitou super bem, jovem, acabou de se formar, muito segura, né? Eu dei os parabéns para ela pela coragem, porque realmente na arbitragem você ser central hoje, sendo mulher, tem que ter muita coragem mesmo, não é fácil.
Mas tem bastante mulheres aqui no Rio, aqui, pelo que eu já percebi, aqui a gente tem bastante espaço também, tem bastante apoio da comissão. Muito, muito bacana. Bem, continuando o programa, então assim, agora eu vou falar com o Guto. Guto, tivemos a Márcia até já respondeu, e aconteceu aí no Rio de Janeiro, num clássico do Campeonato Brasileiro, uma árbitra assistente trabalhando e foi falado assim: vai lavar roupa. Como que você, árbitro, vê uma situação dessa? Como os colegas de vocês viram esse comentário? Um comentário assim, entendo, meio preconceituoso, e vocês da arbitragem, como viram esse comentário falando de uma mulher no seu exercício da profissão, no caso, sendo árbitro assistente? Queria saber de você, nesse caso, como que foi a repercussão do comentário no clássico carioca aí, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. Rafael, então, cara, esse senhor que falou, ele foi infeliz no comentário, né? Ele é ídolo, ele jamais poderia ter feito do clube que... Ele é ídolo do clube que estava jogando, jamais ele poderia ter feito um comentário medíocre desse, né? Então, assim, cara, todos nós ficamos sensibilizados pelo fato da Nilza lá ter se sentido ofendida, ter ofendido. Não ofendeu só a ela, ofendeu a todas as mulheres que estão procurando espaço e, consequentemente, cara, ofendeu os homens também que dividem esse espaço com as mulheres. Pelo fato de, a gente tá ali, cara, numa equipe, então, eu prezo muito pelo respeito, entendeu? Tanto dos jogadores quanto de nós árbitros. Então, em nenhum momento ela desrespeitou para ser desrespeitada. É uma cultura ainda que tem muito a melhorar, cara. Aqui eu concordo com você nesse ponto, e realmente nós chegamos nesse ponto aí complicado, né? Hoje nós estamos vivendo um período dessa forma, que destrata a mulher de uma forma no futebol. Hoje fica registrado, né, que aqui em Minas Gerais teve uma partida pela Série B, América Mineiro e Brasil de Pelotas, teve uma árbitra central trabalhando nessa partida. E então, assim, a gente tem que valorizar o espaço da mulher na arbitragem hoje, em qualquer área, né, da mulher. Eu acho que a gente tem que o espaço, né? Hoje não existe aquela questão mais da mulher ser submissa do homem, só trabalhar em casa, como era antigamente. Hoje a mulher tem direito a voto, eu acho correto, porque somos iguais, né? Nós somos seres humanos, somos iguais, então é o direito que elas têm, e aí eu torço para a valorização dessa, como no futebol feminino, para ter essa valorização. Márcia, eu queria fazer uma pergunta. Futebol feminino no Rio de Janeiro, hoje, como que está sendo? E uma pergunta, a ex-zagueira da seleção brasileira, Aline, ela estava na Federação Paulista, foi para a CBF. Como que você vê a crescente do futebol feminino e se vai ser bom para a arbitragem feminina? Aí no Rio de Janeiro, como que está sendo o futebol feminino nesse momento? Está tendo incentivo? Está tendo times apoiando essa ideia? Queria saber de você. Eu acho que se você for comparar uns 5 anos atrás, eu acho que evoluiu bastante, né? A maioria dos times que tem time masculino agora já tem um time feminino também, então eu tenho a expectativa muito grande de que melhore ainda mais, né? Que as mulheres possam só se dedicar ao futebol igual aos homens também, e dessa forma melhorar um pouco mais a parte física, deixar o futebol feminino mais veloz, para que, né, se torne mais atrativo, talvez. Então, algumas coisas precisam ser melhoradas na parte de incentivo, né? Eu conheço, né, tem muitas jogadoras que têm uma segunda profissão, da mesma forma que a arbitragem também, então a gente tem que se dividir em trabalho e dedicação à arbitragem. Da mesma forma, as mulheres ainda fazem isso no futebol feminino. Ainda é muito amador, falta investimento, né?
Espero que daqui a algum tempo isso possa ser corrigido e as mulheres possam se dedicar exclusivamente ao futebol. Tá certo. Continuando aqui, o pessoal está nos acompanhando. Agora sim, consegui entrar. O pessoal de casa aí está me cobrando. Agora sim, eu estou ao vivo também no YouTube. Peço desculpa a todos. A Márcia Alves com a gente, o Luiz Augusto Guto também. Então, estamos ao vivo agora no YouTube. Agora já foi estabelecido o sinal no YouTube. Então, peço desculpa a todos que eu estava com esse problema. Então, a gente já vai estar online no YouTube. Agora sim, ao vivo no YouTube. Problema no aplicativo, mas restabelecido o sinal. Depois eu vou postar o vídeo completo dessa resenha dos árbitros com a Márcia Alves e também com o Luiz Augusto Guto. Continuando agora, Guto, a arbitragem, a gente não tem autorização para falar sobre a Federação Carioca de Futebol, né, a Federação do Rio de Janeiro. Os árbitros já falaram isso antes da transmissão, então a gente não pode perguntar nenhuma pergunta relacionada à FERJ, no caso, só falar sobre a questão da arbitragem, sobre a questão física, a gente pode falar, e sobre a questão de trabalhar na arbitragem. Então, peço desculpa a todos aí, que eles não têm autorização para falar sobre a FERJ na nossa live aqui, nem em emissora nenhuma, que a arbitragem não pode falar na questão do Estado. Aqui em Minas Gerais também é da mesma forma. Guto, falando agora, preparação física, eu já te perguntei. Hoje, a arbitragem feminina. Essa pergunta foi para a Márcia agora. Você acha que a arbitragem feminina teve uma evolução de 1 ano, de 5 anos, igual a Márcia falou? Queria saber de você. E pelo seu ponto de vista, nós assim, né, nós homens no caso, você acha que a arbitragem feminina irá melhorar ainda mais? O futebol feminino irá ter uma alavancada? Chegar próximo ou igualar o futebol masculino? Queria saber de você. Então, Rafa, vou começar pela arbitragem, né? A gente já teve uma evolução muito grande pelo fato de muitas meninas procurarem hoje em dia ter a instrução da arbitragem, né? Que antigamente já era muito difícil. Hoje o quadro do Rio de Janeiro tem bastante menina, né? Poucas centrais ainda, né? Temos que lutar para ter mais centrais. Assistente de alto nível tem bastante, né? Mas central temos só 2, né? E se a gente botar no Brasil todo, se tiver 10, é muito. Então a gente tem que divulgar mais essa questão da árbitra central, né? E o futebol feminino, cara, ele tá crescendo, né? Perto do que eu já apitei alguns campeonatos estaduais femininos, perto do que era e perto do que foi esse ano passado. Eu te digo que teve uma evolução de 100%, né? Pelo fato de vários clubes quiseram participar, pelo fato das meninas se interessarem, né? E pelo fato da divulgação. A divulgação ainda é um pouco baixa, né? Quando tiver no nível do futebol masculino, eu acredito que vai equiparar, entendeu? Vai ficar bem próximo do masculino. E, cara, tem que evoluir, né? Tudo tem que evoluir, não pode ficar como tá. É uma situação que a gente fala da arbitragem, a gente torce para ter essa melhora, né, da arbitragem feminina, do futebol feminino. A gente sabe que o incentivo que tem o futebol feminino é muito inferior ao masculino. Uma Copa do Mundo feminina teve agora há pouco tempo atrás, né, teve uma repercussão numa emissora e a gente tem que torcer, batalhar para que aconteça. Agora, te fazer uma pergunta, né, Guto? Futebol feminino, você trabalhou em jogo feminino e masculino. Como que é trabalhar num jogo feminino? A catimba das jogadoras ou não? Elas mais respeitam, elas gostam mais do futebol, são mais dedicadas, mais centradas no jogo, há o fair play maior do que o masculino. Queria saber de você, o jogo, assim, sem citar jogo, é claro,
mas o jogo que você trabalhou, como que você vê no modo geral da mulher jogando e como que foi? A catimba ou não? Por gentileza. Então, Rafa, eu tive o privilégio de apitar a final feminina, né? Então, assim, cara, não tem catimba, né? O nível do futebol é menor pelo fato, né, ainda de poucos dias de treino, porque muitas têm que estudar, muitas têm que trabalhar, não tem como se dedicar 100% devido às questões do futebol mesmo. Mas assim, cara, catimba, não, eu vejo muito ainda desconhecimento de regra, como até jogador profissional tem. Então, assim, eu acho que o que melhoraria demais seria, tipo, uma palestra, entendeu? Sobre regra, tanto para qualquer time, não só feminino, como masculino também. Mas, cara, é tranquilo. As meninas respeitam, né? Lógico, tem aquela rivalidade, mas elas ficam naquela de querer ganhar e às vezes são afobadas, né? Tem aquelas faltas que, tipo assim, você vê que faltou aquele timing para chegar na bola. O futebol feminino tem a sua. Muito pessoal fala, o futebol feminino é feio, horroroso, é isso, mas não é. Porque a mulher é difícil, é complicado para a mulher jogar. Elas ainda estão assim. Vale registrar que pouco tempo atrás era proibido o jogo feminino. Porque chamava ela de Maria Homem, Maria João. Em São Paulo foi proibido isso, 1960, e elas jogavam clandestino. Acabava lá em São Paulo teve isso, era proibido, até placa foi colocada proibindo a mulher de jogar porque a mulher não era esporte para mulher. Então, no caso, assim, Márcia, agora passando para você, sabemos o fato histórico da mulher sempre estar buscando seu espaço em tudo. Essa questão você já falou do jogador, do ex-jogador, né, consagrado aí no Rio de Janeiro, mas ainda, no seu ponto de vista, qual é a sua esperança, né, no caso, sua esperança, de você ver, não, o futebol feminino, o que falta no seu ponto de vista para o futebol feminino estar na sua excelência? Queria só te saber, nesse caso aí, por gentileza. No meu ponto de vista, o futebol feminino, para chegar num nível mais rápido, é investimento. Investimento, entendeu? Patrocina-se muito futebol masculino e o feminino é menosprezado. Como é que você vai esperar que uma garota que trabalha o dia inteiro vai ter tempo para treinar? E muitas vezes tem coisas para fazer em casa, porque a mulher ela trabalha, na verdade, 24 horas por dia. Não é o caso de todo mundo, mas a maioria é assim, né? Então, eu acho que o investimento para a mulher só se dedicar ao futebol, e da mesma forma que é feito com o jogador, né, o masculino, entendeu? Eu acho que isso talvez ia melhorar muito na parte de velocidade, na parte tática, né, conhecimento tático. E se ia chamar mais a atenção da mídia também, o jogo ia ficar talvez mais interessante, né? Porque ainda está muito lento por conta do físico, da falta de tempo, da falta de investimento no futebol. Certo. Uma questão, a CBF soltou aí que as taxas da mulher, do futebol da seleção feminina serão os mesmos do masculino. Como que você vê esse posicionamento, né, da CBF, no caso, de tratar igual? Você acha que foi certo fazer isso ou não? Deveria esperar mais um pouquinho? Não, ainda não é hora de se igualar. Essa é uma pergunta, parece ser boba, mas queria saber de você como que você viu os olhos igualando a diária da seleção feminina com a seleção masculina. Eu achei excelente a iniciativa da CBF, excelente. O Brasil é o país do futebol. Nós temos o Pelé, nós temos a Marta, né, que lutou, batalhou, teve uma história de conquista, de luta. A história dela é muito bonita. A dificuldade é muito grande ainda para a mulher, né? Então, se você tem uma garota que joga bem futebol lá do interior, ela vai ter que morar em São Paulo, na casa não sei de quem,
e fica sem a proteção da família, sabe? Eu acho ainda muito difícil. Quem vai confiar, deixar sua filha para um outro estado sozinha, com 15, 16 anos, muitas vezes 14? Então, eu acho que essa parte de investir em talentos femininos, porque as mulheres têm, existe talento feminino, só que a maioria desiste por esse tipo de situação que você tem que enfrentar, entendeu? É muito complicado ainda, mas eu achei muito bacana a CBF investir de forma igual, sabe? Tratar com igualdade. Por que o homem é melhor que a mulher? Né? Por que o homem tem que ter esse ar de superioridade? Eu não sou a favor nem do machismo e nem do feminismo. Eu sou a favor de que as pessoas deixem todo mundo fazer o que querem em paz, entendeu? Todo mundo possa trabalhar, ter seus direitos defendidos. Certo. Continuando o programa, Guto, igual você estava no seu compromisso, chegou um pouquinho mais tarde, né? Porque compromisso a gente agradece de qualquer forma, porque a correria, né? Para lá e para cá. Então, voltando, né, à atividade física, eu fiz essa pergunta no começo do programa para a Márcia, da alimentação, e foi citado o refrigerante, sem citar nome. O refrigerante atrapalha no condicionamento físico de um árbitro, de um jogador? Eu queria saber de você, e alimentação, qual que seria para você ter uma preparação física para atividade física, no caso ser árbitro. Queria só saber de você, no caso, como você é da área de educação física, caso possa falar, mas o refrigerante atrapalha na atividade física? Então, o refrigerante é um... Cara, eu particularmente não, eu prefiro que... Eu vou falar, Dan. O refrigerante, cara, ele vai atrapalhar na atividade física, sim, porque ele tem cálcio, aliás, ele tira o seu cálcio, ele tem muito açúcar, né? Acaba elevando o nível de açúcar no seu organismo. E açúcar demais não dá, né? É fonte de energia, porém tem uma hora que não vai virar só fonte de energia. E outra coisa, cara, assim, quanto mais você se alimentar, melhor, né? Se você for saudável, se você manter uma alimentação regular, uma alimentação balanceada, sem muito açúcar, sem muito sal, você vai ter uma resposta rápida no seu objetivo, você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai ter menos problema de saúde, né? Porque a gente sabe que o refrigerante demais dá gastrite, dá úlcera, dá milhões de coisas. Então, assim, se você quer tomar um refrigerante, você toma um pouquinho, entendeu? Mas você não toma 10 litros de refrigerante um dia, né? Eu particularmente... Desculpa. Nada. Eu particularmente, cara, eu gosto muito de refrigerante, não minto pra ninguém sobre isso. Isso que eu tava falando assim, eu vou falar porque... Mas, assim, eu reduzi bastante, entendeu? Eu era uma pessoa que, quando eu jogava futebol, eu bebia litros de refrigerante. Eu saía do futebol, em vez de beber água, eu bebia refrigerante. Então, assim, melhorei, né? Fui na nutricionista nessa pandemia, depois da pandemia, né? Até pra fazer uma dieta, ela brigou comigo, tipo assim, corta o refrigerante, aí eu ainda tentei negociar, entendeu? Tipo, pô, cara, a gente vai negociar, eu corto 2 copos, você deixa um, porque senão... Mas assim, indicado não. Se você tiver que tomar um suco ou um refrigerante, toma o suco, galera, entendeu? Toma o suco, é mais saudável, bebe água, porque a água, assim, vai hidratar seu corpo, o suco vai te trazer benefícios, é fruta, é polpa, então, assim, esquece o refrigerante, tira o refrigerante da vida, você vai ter uma baixa de peso gigantesca, porque o refrigerante
querendo ou não, ele te dá ganho de peso. E é isso. Corta o refrigerante. Você falou o negócio do refrigerante aí. Eu achei que você estava falando de mim, a mesma coisa. Futebol com os amigos, eu bebia 5 litros, brincando assim. Bebia durante o dia. Numa sentada você bebe 2 litros, depois você na hora do almoço você bebe mais 1 litro, e diz que depender do café. Dá uns 5, 6 litros de refrigerante, mas assim, eu era igual aquele cara daquele filme, não sei se você teve a oportunidade de assistir, de Denzel Washington, Voo com refrigerante. Eu ficava daquele jeito na Sim. geladeira, tremendo, até a mão tremia. Até balangava beijo, só pra você ter noção. Troquei por A minha pergunta, a Márcia também gosta de refrigerante? Pode responder, Márcia. Fica à vontade. Ela chegou a responder. Não, Guto, eu não bebo refrigerante há muito tempo, eu cortei tanto refrigerante quanto suco de caixinha, né? Então, como eu tinha falado no início, eu não sou uma pessoa que passa fome, mas eu cortei muito industrializados, fiz uma reeducação alimentar, então eu só como baseado em necessidade física. O meu treino é mais intenso, eu dou uma caprichada no carboidrato. Quando é mais leve, eu dou uma diminuída. E refrigerante, bebida mesmo, eu não tomo refrigerante, suco de caixinha, eu bebo mais água. Então, isso aí é fundamental tanto para qualidade de vida, qualidade física, né? E sem contar que refrigerante pode gerar osteoporose, né? Porque ele acaba com o cálcio do corpo. Então, é super válido para você, Rafael, e um pouquinho para mim. Vou te contar, troquei o suco de caixinha, aqueles de saquinho também, aquilo ali é um veneno, né? Eu queria só saber de... É veneno também. Não, isso aí, graças a Deus, eu nunca sofri esse mal, né? Tanto o suco de caixinha quanto o suco esses de pozinho, eu nunca gostei. Eu gosto de suco da fruta. Mas assim... Aí é bom, aí eu dou um like. Isso. Aí, mas também é uma tentação. Por exemplo, às vezes você vai comer num lugar que tem o suco e o restaurante e o refrigerante. Aí, pô, eu fico assim, cara, eu peço a parada super saudável, né? Aí eu dou aquela olhada assim no cardápio e falo, refrigerante. Mas aí eu peço suco, cara. Eu tô nessa. Uma dica que eu dou é para você eliminar, vai tirando aos poucos. Porque não é assim, as coisas não têm que ser bruscas. Eu vou descer hoje, a partir de amanhã eu não bebo mais. Você vai cair na tentação. Então, o que você vai fazendo? Vai diminuindo. Vai substituindo aos poucos. No supermercado, quando você for comprar, você já vai deixando de lado. Você vai comprando. Se você não tem em casa, não tem na geladeira, você não vai beber. Entendeu? Você vai beber o que tem. Deu sede, bebe água. É mais ou menos assim que eu faço. Tá? Não, é verdade. Porque o refrigerante é um vício, né, Márcia? A gente sabe. É vício. Não deixa do dia pro outro, não. Não, E assim... Cara, hoje em dia, por exemplo, eu tomava café. Vamos falar do café, que é o amadinho de todo mundo, né? Todo mundo gosta de tomar café. Você toma café com açúcar ou sem açúcar, Márcia? Eu tomo... O único momento do dia que eu tomo com açúcar é no café da manhã. Eu gosto da minha média com leite, como fala lá no sul, né? Não dispensa a minha média com leite de manhã, senão ninguém me suporta se eu não tomar meu café. Rafael toma açúcar com açúcar ou sem açúcar? Bom. Café eu não tomo. Super orgânico? O café eu não gosto de tomar leite mesmo. Leite com Toddy, misturo açúcar. Então, eu acho que é mais pesado no caso. No café eu não sou muito fã, não. Um pouquinho mais. Então, eu tava nessa aí também do café, né? A gente tá falando de refrigerante, mas os dois contêm muito açúcar, né? Porque geralmente você não toma café com açúcar, você toma açúcar com café. Você sente mais o gosto do açúcar do que do café. E hoje em dia eu tomo café sem açúcar. Muito bom. Assim, foi uma evolução gigantesca. Hoje eu conheço o gosto do café, né? Então, essas evoluções que a gente precisa ter para ter uma vida regrada de atleta, entendeu? Não sou de tomar muito café, tomo café só de manhã, porque só com pão, senão ninguém me aguenta também. É o que salva, né? Tá certo. Dá aquela despertada. Pessoal nos acompanhando no Facebook, o Alisson aqui de Paraty, belíssimos convidados, amigo, parabéns pelo programa, obrigado, Juninho Júnior, Marcelo Gonçalves, boa noite, pessoal nos acompanhando no Facebook,
para registrar que entramos no YouTube, mas tivemos um problema, viu? Fica registrado. Depois vou postar o vídeo na íntegra para o pessoal de casa acompanhar. Depois vai estar salvo no YouTube. Vou retirar ao vivo, né, para não dar duplicidade de vídeo. Aí eu vou retirar e colocar o vídeo na hora que encerrar o programa, certo? Então o pessoal de casa aí pode acompanhar depois. É só entrar no YouTube que vai estar o vídeo completo dessa transmissão de hoje. Os árbitros Luiz Augusto Couto e Márcia Alves do Rio de Janeiro. Vamos lá, continuando o nosso programa que está muito bom. Vale registrar, um assunto muito técnico. A gente falando da questão da saúde, 2 profissionais de educação física, falando da saúde, principalmente da alimentação. Igual o Guto falou que tem o vício igual eu com refrigerante também, mas tem que saber lidar com refrigerante nessa questão, porque é muito complicado mesmo. Eu, por exemplo, troquei o refrigerante, boa parcela dele, um refrigerante, aquele tradicional, famoso, troquei por um outro, de uma frutazinha, né, no caso, mas bebo pouco, no caso, são os 2 refrigerantes tradicionais, mas hoje eu estou tomando mais uma limonada com açúcar e gelo, que eu acho bem, chama limonada suíça aqui em Minas Gerais. Não sei como que chama aí no Rio de Janeiro. Oi? Rafa, então, deixa eu te dar um bizu que o nego falou pra mim. Quer tomar refrigerante, né? Pô, tomar água com gás. Espreme o limão. Você vai tomar, tipo, um refrigerante, né? Mas não aquele refrigerante, vai ser um pouco mais saudável do que o refrigerante normal. Então, assim, isso também ajuda a fazer o que a Márcia falou aí, tirando devagar. Vontade, vocês que mandam. Márcia, pode falar. Ou você coloca suco, entendeu? Você coloca o suco na água com gás, que ele vai, tipo, um suco de laranja, você bota na água com gás, ele vai ficar gasoso e vai te dar aquela saciedade de estar na sua mente bebendo refrigerante. Bom saber, vivendo e aprendendo. Boa observação, vou observar. Isso, a água com gás eu não sou muito, eu tomei uma vez, não gostei muito não. Mas se fazer uma mistura dessa aí, pode ser que o paladar melhore um pouco então. Vou colocar uma laranja, um limão, pode melhorar bastante mesmo. Continuando o programa, muito bom hoje, vale registrar. Márcia, nós estamos falando dessa questão, né, da alimentação, preparação física. Hoje, vou te fazer uma pergunta assim. Para as meninas é modo de falar, querem ser árbitros. O que você falaria para elas hoje para ser árbitro? O que tem que cortar? Por exemplo, vamos pegar uma árbitra de 19, 20 anos, né, que sai do ensino médio, está começando a faculdade de educação física, que é normal. E o que você diria para essas jovens árbitras? O que elas têm que fazer para tentar chegar na excelência, num patamar lá em cima? O que é importante nesse momento para as árbitras mais jovens que querem ser, fala assim, não árbitras, mas querem ser árbitras, no caso, essas mulheres mais jovens? A primeira coisa que eu falo é não espere por ninguém, vai e faça. Né? Então, na parte física, se você ficar esperando, meu irmão, fulano vai comigo. Não, vai treinar. Vai correr, vai rodar, vai fazer rodagem, vai fazer tiro, vai cuidar da parte física, faz trabalho de musculação na academia para fortalecer e não ter lesão, porque a lesão também tira um árbitro do jogo, né? Tira árbitro de escala. Então, eu uso muito na minha preparação física, musculação pesada mesmo, porque o músculo forte dificilmente vai lesionar uma articulação. Então, eu uso musculação e corrida. Parte de resistência, eu faço corridas de longa distância. Na verdade, a primeira vez que eu fui correr, eu tenho bronquite. Passava noites em claros, em crise de bronquite. A primeira vez que eu fui correr, eu consegui correr 2 quilômetros. Fui para casa frustrada, mas decidida a voltar no outro dia e correr 3. E assim eu fui, 3, 4, 3, 4. E depois, quando meu corpo já estava mais preparado, adaptado para receber o impacto da corrida, eu comecei a fazer tiros. E aumentando a velocidade, fui buscando o meu máximo, né, até chegar no objetivo que você tem. Então, o primeiro passo é não esperar por ninguém, porque ninguém vai treinar por você, nem a sua mãe
vai treinar por você, entendeu? Ninguém vai se lascar nessa parte física por você. Então, você tem que ir lá e fazer. E tem que parar também com esse negócio de ficar recebendo tapinha nas costas. Ai, tadinha, não passou no teste físico porque é mulher, porque é isso, porque é aquilo. Então, a mulher ela tem que começar a ter uma visão diferente nesse aspecto. Ela tem que ir lá mostrar que consegue. Eu ouvi muita coisa das pessoas, mulher não consegue, mulher isso, mulher aquilo, é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Então, eu me fiz de surda e fui treinar, fui me dedicar, fui buscar o meu espaço. E eu sempre costumo dizer assim, aconteça o que vai acontecer, a minha parte está feita. Então, as mulheres têm que fazer isso, cuidar da alimentação, não se preocupar com... A gente escuta muita besteira quando está treinando também, carro passa buzinando, ignorar completamente isso e focar no teu objetivo e seguir em frente. Tá certo, a Márcia falando. E continuando o programa, agora perguntar ao Guto, só estava ajeitando um probleminha técnico do sistema da técnica ali, mas a gente já vai voltar. Guto, é o seguinte, hoje um árbitro, agora vou falar do masculino, né? Um árbitro que quer ser árbitro, um jovem de 20, 19 anos que quer ser árbitro. O que você falaria para ele querer ser árbitro? Ou o árbitro é frustrado em ter sido um bom jogador? Queria saber de você, no caso, o que você orientava, pessoal? Então, assim, por gentileza, o pessoal de casa, que eu acho que eu fui frustrado também por jogar bola, tentei ser árbitro de futebol aqui, mas eu estou mais gostando de ser comentarista, mais fácil. Nós somos da mesma idade, 35 anos, no caso, eu estou virando comentarista de arbitragem aqui, então, assim, o que você diria, no caso, para um árbitro assim, de 19, 20 anos, ser árbitro? O que você fala? O que tem que ser feito, no caso? Então, cara, isso aí, com 19 anos, você tá ali naquela transição, né, de adolescência para adulto. Falta muita maturidade para muitos, né? Isso é uma responsabilidade grande, porque você está trabalhando com resultados, né? Então eu digo, se dediquem, né? Busquem estar ali por amor ao futebol e não amor a um clube, amor ao dinheiro, e sim amor ao futebol, né? Pelo fato de que você está ali para contribuir pelo espetáculo, né? Estude, dedique-se, treine, como a Márcia falou, busque a excelência, né? Mas sem pisar em ninguém, fazendo a sua parte, não disputando com ninguém, porque tem espaço para todo mundo, e dê o melhor de si. Como em qualquer profissão, você tem que dar o melhor de si, para você ter êxito na profissão. Tá certo. Continuando o programa, vamos chegando a 21 horas e 3 minutos. Eu acho que já chegou no horário até, a Marja está aí também, você chegou também, mas acho que falando muita coisa interessante, nós vamos trazer novamente para falar, né? O programa é muito bom, né? Vamos chegando, que amanhã todo mundo levanta 5, 6 horas da manhã e corre daqueles jeitos, senão alonga muito o programa, mas a gente vai perguntar. Falando da arbitragem, falou sobre a arbitragem, a volta do futebol. Vou fazer essa pergunta para você, Guto, depois para a Marta. Guto, assim, a previsão chegou a comentar no Rio de Janeiro, né, no jogo da equipe tradicional, e colocar torcida, mas depois vetou. Você acredita que há a possibilidade da volta da torcida no profissional, no amador ou na categoria de base neste ano ou não? Ou somente ano que vem? E como que está a situação aí no Rio de Janeiro sobre a questão do Covid-19? Além disso, está com problema, até não vou entrar em mérito, na questão política está um problema muito tumultuado aí, de todas as esferas políticas aqui, que a gente lê revista, vê jornais. Então, partindo só da questão do futebol, qual data que você acha que vai voltar a torcida aí nos jogos do futebol do Rio de Janeiro? Então, Rafael, era para voltar dia 4 agora, né? Como você falou. A gente não conseguiu,
infelizmente, porque, minha opinião, tá? Sim. Se pode ir para bar, se pode abrir o cinema, se pode abrir uma casa de show, pode abrir o estádio de futebol também. Ah, mas abriu a casa de show porque o cara tem que ganhar dinheiro. Beleza, os clubes também têm que ganhar dinheiro. As pessoas que trabalham no futebol precisam ganhar dinheiro. Então, assim, o dinheiro circula. E agora o dinheiro no futebol tá parado. Então, assim, já passou um pouco da hora de voltar com as devidas precauções, óbvio, tá? Com mantendo espaço. Porém, eu acredito que já poderia estar voltando, tá? Até para o espetáculo ficar melhor, né? Você vê um espetáculo pela televisão não é a mesma coisa daquele torcedor fanático que gosta de ir no estádio. E eu, particularmente, tenho essa visão, né? Os dados do Covid no Rio de Janeiro, pelo menos, estão diminuindo, né? E, cara, é o que eu falo. Se você não pegou, você ainda vai pegar. Porque todo mundo vai pegar. Uns vão sentir mais, outros vão sentir menos, outros não vão sentir nada. Infelizmente, é a realidade do nosso país. A gente tem que lidar com essa realidade. Não podemos deixar de fazer nada, né? Não podemos deixar de trabalhar, não podemos deixar de viver, né? E sim, com a devida precaução, como eu falei, né? Lógico, você não vai chegar na rua e vai abraçar um estranho, entendeu? Mas, pô, você sabe que você tá no convívio da sua família, que você tem aquele convívio diário, você se cuida, a sua família se cuida. O carioca, o brasileiro, né? O brasileiro, no geral, ele tem esse afago de querer abraçar, de querer dar um beijo. Isso tá fazendo falta, entendeu? Como tá fazendo falta no futebol, como tá fazendo falta de repente, ir no cinema, de ficar na praia, né? A gente vê pessoas querendo estar na praia e, tipo assim, não poder, mas, gente, as pessoas estão se cuidando também, não é a Bangu, entendeu? Então, acho que poderia estar voltando já, porque pessoas precisam de trabalho, né? Muitas pessoas que estão ali no Maracanã, no Mineirão, num Castelão, estão ali sem receber, porque não tem público e o dinheiro vem do público, entendeu? O funcionário, que às vezes é pago, ele é pago pela renda do clube. Então, isso que as pessoas não conseguem entender. Eu acho que está numa visão muito mais egoísta, porque é muito fácil você olhar para você e falar assim, eu tô com dinheiro, o faxineiro lá não tá, entendeu? Então, assim, o servente não tá, o fulano não tá, mas eu tô, então não tá me atingindo, o problema é de quem tá atingindo. A gente tem que deixar de ser egoísta e tem que ter um pouco mais de carinho pelo próximo, né? Empatia. É uma situação que eu concordo com você nesse ponto, que realmente é igual você falar, não estou passando fome, não está passando nada, mas o outro está passando. É uma situação, ele tem que ter empatia pelo próximo, eu concordo com você. Por exemplo, aquele cara lá é bem sucedido, parabéns para ele, mas tem gente que não conseguiu. Então é uma situação complicada. Né? Eu só dar um exemplo, cara. Por exemplo, eu tenho amigos de todas as áreas, né? De fotógrafo, tenho gandulas, né? Então, assim, eu tô falando no meio do futebol e, assim, o fotógrafo, por exemplo, ele tá tendo que fotografar da arquibancada, às vezes longe. E aquilo ali é o salário do cara. Às vezes ele vende 10 fotos, aí, pô, pra levar um leite pra casa, entendeu? Tem amigos que mandaram mensagem falando assim, caraca, cara, tá difícil. Eu não tenho o que fazer, entendeu? Eu quero trabalhar, mas eu não posso, porque, tipo, eu não vou tirar uma foto a 10 metros de altura, entendeu? Pra ficar longe. Minha máquina é boa, mas não chega.
não fica legal, porque é de outro ângulo, e o jogador, o árbitro, o assistente, às vezes não quer a foto. Por quê? Porque tá vetado disso, entendeu? E a gente vê isso e fica triste, entendeu? Porque a gente sabe que às vezes ali é um meio de sobrevivência do cara. Você falou um trem aí dessa foto aí, igual você falou. Mesmo a máquina sendo boa, mas se você fica lá embaixo, você pega uma foto bem melhor. O cara só tá para conta de tirar que pega um ângulo do cara chutando, que é uma foto muito bonita, tá próximo ali, 6 metros. Agora você falou 10 metros de altura, tá distante de 35 metros. A 10 metros de altura e 35 metros distante do campo, normalmente, né? Se a gente olhar bem, você atrás ali da linha, da linha de fundo, né? Tá ali 1,5 m, né, do campo. Aí o cara tá na grande área ali, o quê? 10 metros, né, de distância. Aí você foca a imagem, se aproxima, fica 2 metros. Agora não, na arquibancada, você deve estar distante 30 metros de distância, mais 30 metros do campo, dá 60 metros, mais 10 de altura, ou seja, dá uma diferença muito grande. E a foto, mesmo você aproximando com as máquinas potentes, ela ainda fica um pouco embaçada, ela perde um pouco do brilho, porque você aproxima a imagem e ela dá uma ofuscada. Eu tenho uma câmera aqui mais simples, mas é assim, mais próximo, a imagem fica limpa. Se eu aproximo e dou zoom, dá uma embaçada na foto, igual você falou, o cara é meio de vida dele e infelizmente o cara não compra a foto e não vende ela para o jornal. Não, não só esses, né, Rafael? Outros também, né? Eu citei o fotógrafo porque mais veio na cabeça. E como tem outros milhões, né? Então, assim, acho que já passou um pouco da hora, até para os times respirarem, né, cara? Porque daqui a pouco não tem mais dinheiro nem para pagar o jogador. Eu concordo com você nesse ponto de vista que você falou aí, que realmente casa de show pode e futebol não pode. Concordo com você nesse ponto que volta tudo, mas o futebol não pode ter torcida e não tá a mesma coisa. Aproveitando o gancho para Márcia. Márcia, jogo, você assistindo o jogo aí que você acompanha, estava até acompanhando um pedaço agora do América e Brasil de Pelotas, que a árbitra é amiga sua, lá do Sul, no caso. E como que você vê um jogo de futebol sem torcida? Antes era com torcida, tinha aquele auê da torcida. Como que você está vendo o futebol nesse momento? É triste? Tem emoção? Você acha não, está sem emoção? Os jogos parecendo jogo de amigo A contra amigo B, casados solteiros, coisa desse tipo. Queria saber de você como que você está vendo o futebol sem torcida e você vê que esse ano, você acha que a torcida vai voltar ou não? Somente quando a vacina for aplicada, vale registrar que deu na revista Carta da Capital que o Brasil, a Coronavac, né, a vacina chinesa, se a Anvisa aprovar, ela já vai poder ser utilizada, né, no caso, não vou entrar em mérito nessa questão, os governantes, né, que teve isso. Queria saber de você, você acha que volta esse ano a torcida nos jogos? E também, a emoção nos jogos sem torcida? Por gentileza, o microfone é todo seu. Eu acho esse assunto muito delicado, né? Eu costumo sempre me colocar no lugar das pessoas antes de dar a minha opinião. Eu acredito que não vai voltar esse ano a torcida. Acho que tem um acordo entre os clubes, né, da Série A, pelo que eu sei. Mas realmente eu me coloco no lugar das pessoas que estão tendo mais prejuízo, estão tendo mais dificuldade. A nossa área também da educação física foi muito prejudicada. Né, para o pessoal do futebol, tem gente que vive só de arbitragem, então é muito complicado. Então eu já tive refletindo a respeito disso, e a galera que trabalha no supermercado, elas são inferiores, entendeu? Eles nunca pararam, cara, eles se manteram, né, trabalhando. Posso estar falando uma grande besteira, porque é uma coisa muito delicada mesmo de comentar, mas eu acho que 30%, como foi proposto, com todos os cuidados, a pessoa usa máscara, usa viseira, mantém o distanciamento. Tu vai na praia, aqui está lotado, passa num bar à noite, aqui está lotado, sabe? Negócio meio sem controle, festinha de criança, ou seja, a criança pode ir na festinha aglomerar, mas não pode
sabe, é complicado de opinar. Eu acho que o Brasil está uma grande bagunça, sabe, todo mundo dando opinião. Esse vírus aí deixou muito evidente como realmente a gente é despreparado aqui no Brasil, e se for falar de crítica sobre isso, eu vou ficar a noite inteira falando. Então, eu acho que esse ano ainda não volta, e graças a Deus a vacina aí está chegando, e vida que segue, cara, vida que segue. Vamos trabalhar, vamos à luta, né? Isso aí. Só fazer uma adendo, Rafael, rapidinho. Tem outra coisa também muito importante, né, cara? Que pode boate, mas não pode escola. É muito estranho esse vírus aí. A escola, onde é o futuro do nosso país, né? Que está em jogo. Por exemplo, você fica 2 anos sem estudar, 1 ano sem estudar, você já perde muita coisa na vida, né? Então, assim, Aqui, ó, você comentou o negócio do estudo, eu falo assim porque eu estava fazendo faculdade no começo desse ano, um mês depois eu tranquei. Falei, não, muito obrigado. Esse aula à distância, Google Maps, eu não dou conta, sinto muito obrigado, tchau e benção. Não dá. Estava fazendo outra faculdade aqui, no caso, engenharia elétrica, e eu vou ser sincero com você. Eu falei, não, não dá para assistir aula online, não dá, obrigado. Esse semestre não voltei, e eu fiquei impressionado. Eu estressei. E eu imagino muita gente também estressou, porque não tem condição. Porque o trem é cansativo. As faculdades, né, a escola particular deve estar sentindo esses efeitos, não poder ter aula presencial, que a aula presencial é totalmente diferente da aula à distância. Isso aí é um fato. E outra coisa, a gente entende o seguinte, que, como você falou, aí no Rio de Janeiro que eu entendi o seguinte, as praias estão lotadas, não está tendo isolamento, as boates estão funcionando, os clubes também estão funcionando? Queria saber, sauna, coisa desse tipo, está funcionando ou não? Não sei te falar, não sei, vou ver, não sei. Também não sei Se falar, tiver cara, mas, por funcionando, eu não exemplo, vou, né? tem clubes que piscinas estão lotadas também. Mas, assim, futebol interno, futsal, essas coisas assim, ainda não. Mas, por exemplo, piscina tem clube cheio, tem pessoas indo no clube. Aqui em Pará de Minas, o clube funciona, mas a sauna não pode funcionar. Faz uma testagem lá. Não, a sauna não funciona. Não. Aqui tem um clube que eu frequento, a sauna não pode funcionar. Aí teve um outro clube que eu não sou sócio, tá? Ela funciona na sauna e o prefeito arcou, pode fechar, porque aglomeração, que sauna, coisa desse tipo, eu só estou citando, por isso eu estou perguntando. As praias chegou a fechar ela com alguma forma, com alguma fita ou não aí no Rio? Não, tem algumas praias aqui na Barra da Tijuca que eles põem a fita, mas põe num determinado local, as pessoas passam pelo outro. Tipo assim, não tem nada a ver com a vida das pessoas, entendeu? Até entendo que está todo mundo de saco cheio de ficar só em casa, entendeu? Eu acho que as pessoas já estão tomando consciência que isso é uma grande perda de tempo. Isola-se a pessoa que tem uma predisposição, né, a falecer, sei lá. A gente protege aqui em casa as pessoas idosas, né, mas é muito complicado, cara. Vai chegar uma hora que não vai ter como fugir, sabe? Muito difícil. Tá certo. Uma coisa que só para completar também, lembrando que a gente está falando que é uma grande isso, é grande aquilo, mas ninguém está desmerecendo a doença, tá, gente? Exatamente. A gente tem consciência que existe a doença, porém a gente não pode viver em função da doença. Nós temos que, ela existe, sim, porém faça suas coisas, se previna e vai à luta, vai ganhar dinheiro, vai fazer alguma coisa para ser útil para o país. Verdade. É uma questão que a gente tem que trabalhar, porque não tem como. A máquina tem que andar mais com a segurança. Eu acho que eu entendo isso. Igual você falou, funciona outra coisa não pode funcionar. Eu acredito que tudo poderia estar funcionando com devidas precauções, obrigando a população, quando está aglomerados, né, estão usando a máscara e evitar aqueles contatos, né, que infelizmente abraço não pode ter, porque realmente é um vírus invisível e pode ser que você esteja sintomático e passe para uma pessoa, vira um trem que
Aconteceu no Rio de Janeiro, o apresentador de Sport TV deu um trem na cabeça dele e veio a falecer. Infelizmente tem um cara aí que gostava até do rock, com uma repercussão muito grande, um cara até novo. Rodrigo Rodrigues. Rodrigo, 45 anos, infelizmente veio a falecer. O cara era da ESPN também, se eu não me engano. Eu acompanhava ele nessa época e muito resenha, e foi um fato lamentável, né? Porque aconteceu, foi por causa do Covid. Gente, programa muito bom hoje, chegamos às 21 horas e 20 minutos. Então, vou pedir as considerações a você, Márcia, por gentileza. Se faltou alguma coisa para falar, porque se deixar, o programa está tão bom que chega, atrapalha, a gente levanta cedo, você já viu. Então, suas considerações finais do nosso programa aqui. Muito obrigado pela sua presença. Desculpa o atraso que eu tive um problema. Guto também, desculpa, tivemos um problema técnico aqui. Então, Márcio, suas considerações finais do programa aqui. O microfone é todo seu, por gentileza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, né, de poder estar participando, poder estar falando sobre as mulheres na arbitragem no futebol, que é um assunto que eu gosto muito de falar. Poder falar sobre atividade física também, que é uma área que eu gosto. E quero agradecer o pessoal de casa que acompanhou a nossa live, né? Agradecer o Guto aí mais uma vez, né? Daqui a pouco a gente está de novo trabalhando junto aí nos campos. E se Deus quiser, logo a vacina vai chegar, a gente vai poder proteger as pessoas e se proteger também, né? Se for caso a sua escolha. E vida normal, voltar àquela liberdade de viver sem medo, né? Porque medo, na verdade, todo mundo tem, né? Mas tem pessoas que param com medo e tem pessoas que enfrentam a vida. Infelizmente, o momento não é fácil, mas o negócio é seguir em frente. Obrigadão, Rafael. Abraço, Guto. Valeu, galera de casa. Tá certo. Essa foi a Márcia. Ela ainda continua no programa. Se não sai, não, Márcia, por gentileza. Se sair, o Guto, ele desconfigura, por gentileza. Guto, suas considerações finais, muito obrigado pela sua presença. Eu entendo seu compromisso profissional. Então, agradecer o programa demais. Eu fiquei satisfeito demais com sua presença junto com a Márcia. Então, suas considerações finais, por gentileza. Muito obrigado e fique à vontade. Rafa, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu queria pedir desculpa a todos vocês por ter entrado com um atraso, mas o dever me chama, né? E queria agradecer mais uma vez a Márcia por a gente estar dividindo a telinha aí mais uma vez, né? Agradecer a todos os telespectadores também que participaram, mandaram perguntas. E estou aqui à disposição, a hora que você quiser, pode me chamar, estarei aqui, disposto e pronto para atender. E dessa vez sem atraso. Tá certo. Quero agradecer a vocês todos aí que participaram. Gente, esse foi o programa dessa terça-feira, com os árbitros com a árbitra Márcia Alves e com o meu amigo Luiz Augusto Guto, amigos aí da arbitragem, que já veio no programa uma vez, vai retornar novamente, com outros árbitros aí do Rio de Janeiro que queira trazer, certo, Márcio? Fica o convite também, se trazer algum árbitro queira trazer do Rio para participar da live também. Você também, Luiz Augusto, o Guto também, quiser trazer algum árbitro, assim, pode, fica à vontade. Não é só me chamar no Zap, no Instagram, no Facebook, do jeito que achar melhor. E o programa de terça foi hoje, dessa forma, com os árbitros do Rio de Janeiro. Quero agradecer a todos aí de casa que acompanhou a nossa live e tenham uma boa noite aí a todo mundo aí da nossa live aí. E daqui a pouco eu vou postar o vídeo no YouTube para o pessoal de casa acompanhar aí nesse momento. RS News, torcemos juntos e até o próximo programa. Veritas Domini Peregrinus, libertas paratus,